E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aulinha. Hoje está na página 100 do livro de vocês. E o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é divisibilidade, certo? É um assunto legal. Creio que vocês vão gostar. Vamos lá. Divisibilidade é alguns, como é que eu posso falar? Atalhos. São atalhos para encontrar para saber se um número é divisível por outro, certo? Isso vai tornar mais fácil a vida de vocês. São algumas regras que vai facilitar, beleza? Por exemplo, quando um número for grande, como eu posso saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, certo? Sem ter que dividir. Essas são as regrinhas que vocês vão estudar agora para saber identificar mais rápido. Então vamos lá, acompanha a leitura. Determinar os divisores de um número pode se tornar muito cansativo, principalmente se o número for maior do que 100. Por isso, existem algumas regras que facilitam a execução dessa tarefa. Veja algumas delas, certo? Então aqui a gente vai ver as regras para todos os divisíveis por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 25. Beleza? A gente vai estudar detalhadamente cada uma delas e aí vocês vão entender, com certeza. Então, vamos lá. Para um número ser divisível por 2, o que ele tem que apresentar? Vamos lá. Um número natural é divisível por 2 quando ele é par, simplesmente, tá? Todo número par é divisível por 2, certo? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, não é verdade? Esses algarismos que eu citei aqui são pares. E se um número termina com um desses algarismos, logo ele será par, certo? Independente de quantos algarismos ele tenha. Se o último algarismo for par, então o número é par. E da mesma forma que se o último algarismo for ímpar, o número é ímpar. Beleza? Exemplo, 24 é divisível por 2, pois 24 é par. Por que 24 é par? Porque termina com 4. Beleza? Então a regrinha para um número ser divisível por 2, ele basta ser par. Certo? Por exemplo, 7.592. Observem que os 3 primeiros algarismos são ímpares. Só que o último algarismo é o 2 e é par. Beleza? Então, esse número aqui é divisível por 2, porque o último número dele é par. Quando que um número é divisível por 3? Um número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Exemplo, 24 é divisível por 3, pois 2 mais 4 é igual a 6, que é divisível por 3. Como assim, professor? Vou já explicar. Observe esse número 246. 246 é divisível por 3? Para eu saber, sem saber a regrinha, eu teria que dividir. Certo? Teria que dividir 246 por 3 e a divisão teria que dar exata, né, para ser divisível por 3. Só que com a aplicação da regra da divisibilidade, o que eu vou fazer? Para saber se o número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos deles. Então, eu vou somar 2 mais 4 mais 6, certo? Que dá 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. Então, a soma dos algarismos desse número é igual a 12. 12 é divisível por 3? É divisível por 3, porque 12 dividido para 3 é 4. Dá uma divisão exata. Então, logo, esse número aqui é divisível por 3. Ok? 246 é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos dá um número que é divisível por 3. Outro exemplo. Qualquer. 354. Da mesma forma, soma os algarismos dele. 3 mais 5 mais 4, que vai dar 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. Também deu 12, certo? 12 é um número divisível por 3? Sim. Então, 354 é divisível por 3. Continuando. Quando que um número é divisível por 4? Um número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Exemplo, 1024 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 4.
Observa, no número 1024, os dois últimos algarismos, ó, formam o número 24. Logo, o número 24 é divisível por 4, né? Por quê? Porque 24 dividido por 4 dá 6. É uma divisão exata. Então, 1024 é divisível por 4. Por quê? Porque os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. Ou também tem essa regra aqui, ó. Todo número natural terminado em 00 também é divisível por 4. Não importa o tamanho que seja o número, se tiver 10, 20, 30 algarismos, se terminar com 00, é divisível por 4. Ok? 27.400 é divisível por 4? É. Por quê? Porque termina com 00. Se termina com 00, é divisível por 4. Vou inventar um número aqui, ó, aleatório. 45.916. Certo? Esse número é divisível por 4? Se eu não soubesse a regrinha da divisibilidade, eu teria que dividir, né? E a divisão teria que ser exata. Só que como eu sei a regra da divisibilidade, eu apenas vou pegar os dois últimos algarismos que formam o número 16, né? Formam o número 16. 16 é um número divisível por 4? Sim, vai dar 4. Então, se 16 é divisível por 4, esse número aqui é divisível por 4. Beleza? Então, tem essas duas regras para um número ser divisível por 4. Ou termina com 00, ou o número formado pelos dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Quando é que um número natural é divisível por 5? Esse é um dos mais fáceis, tá? Um número natural é divisível por 5 quando o seu último algarismo é 0 ou 5. Exemplo, 25 é divisível por 5, pois seu último algarismo é 5. 330 é divisível por 5, pois seu último algarismo é 0. Ok? Então, qualquer número com qualquer quantidade de algarismo, se termina com 0 ou com 5, é divisível por 5. Beleza? Esse aí não precisa dar nem exemplo, né? Então, vamos seguir. Quando que o número é divisível por 6? Um número natural é divisível por 6 quando é par. Observa, ele tem duas regrinhas, tá? Ele precisa obedecer duas regras. É divisível por 6 quando é par e é divisível por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ele tem que ser par e tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, 18 é divisível por 6. Por quê? Porque ele é par e é divisível por 3. 18 não é divisível por 3? 18 dividido por 3 dá 6. Então, além dele ser par, ele é divisível por 3. Então, 18 é divisível por 6. Observe esse exemplo, 45.234. Eu coloco logo o exemplo com número grande, que é para vocês entenderem mais rápido. Ó, 45.234. Esse número é divisível por 6? Vamos ver. Para ser divisível por 6, eu disse que o número tem que ser par primeiro, né? Primeiro tem que ser par. Ele é par? Sim, ele é par porque termina com 4. Beleza. E também tem que ser divisível por 3. Agora eu não sei se é divisível por 3, tem que ver. Como é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos forma um número que é divisível por 3. Então, bora somar. Ó. Soma 4, mais 5, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto é que vai dessa soma? 4 mais 5, 9, mais 2, 11, mais 3, 14, mais 4, 18. A soma dos números dele formou o número 18. 18 é divisível por 3? Sim, 18 é divisível por 3, vai dar 6. Então, eu entendo que esse número aqui, 45.234, é divisível por 6. Porque, além de ser par, ele é divisível por 3 também. Quando o número é divisível por 7? Esse aqui do 7 eu acho que vai ser o mais complicado para vocês, só que dá para entender. Prestem bem atenção. Ó, um número natural é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos forma um número divisível por 7. Observa, o dobro do último algarismo e os outros números que sobrar, tu vai diminuir do dobro do último algarismo. Ah, professor, não entendi nada. Calma, quando der o exemplo vocês vão entender. Exemplo, 196 é divisível por 7, pois se o dobro de 6, quem é o último algarismo aqui? Ó, o último algarismo aqui é 6. Quem é o dobro de 6? É 12. E a subtração, qual foi o número que sobrou? Quando eu tirei o 6 aqui, ó, quando eu tirei o número 6, qual foi o número que sobrou? 19. Então, eu vou pegar esse 19, que é o número que sobrou, e vou subtrair pelo dobro do último algarismo, que é 6. O dobro de 6 é
12. Então, vai ficar 19 menos o dobro de 6, que é 12. Beleza? 19 menos 12 é igual a 7. Beleza? Temos um resultado divisível por 7. Se sobrou 7, 7 é divisível por 7? Claro, todo número é divisível por ele mesmo. Então, 196 é divisível por 7. Ok? Tá aqui, ó, a prova. Ele pegou o último número, multiplicou por 2, né, que é o dobro, deu 12. Aí os dois números que sobrou formou o número 19. 19 menos o dobro do último número, que é 12, sobrou 7. 7 é divisível por 7? Sim. Provando. 196 dividido para 7, ele dividiu aqui, deu 28, sobrou o quê? 0. Se a divisão é exata, então é divisível. Logo, 196 é divisível por 7. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Observa, eu peguei o número 483. Vamos ver se ele é divisível por 7. Primeiro, eu tenho que destacar o último número, o último algarismo. Quem é? O 3. Eu tenho que ver quem é o dobro do último algarismo, que no caso é o 3. Quem é o dobro de 3? É 2 vezes 3, né? Que é igual a 6. Beleza. O dobro de 3 é 6. Agora, tu elimina o 3 aqui, ó. Qual é o número que vai sobrar? 48. Beleza? Então, sobrou 48. Se eu tiro o 3, sobra 48. Aí, tu vai pegar o 48 menos o dobro do último número, que é 6. Beleza? O dobro de 3 é 6. Então, 48, que é o número que sobrou, menos o dobro do 3. 48 menos 6 é igual a 42. 42 é divisível por 7? Olha, esse número que sobrar aqui, presta atenção. Quando tu subtrai os dois primeiros algarismos menos o dobro do último, vai dar um resultado, certo? Esse resultado aqui que tu tem que ver se é divisível por 7. Então, 42 é divisível por 7? Sim, é divisível por 7. Vai dar 6. Beleza? Vai dar exatamente 6, porque 6 vezes 7 é igual a 42. Ok? Então, 483 é divisível por 7. Vou dar outro exemplo do 7 novamente, certo? Eu tenho quase certeza que vocês ainda ficaram com um pouquinho de dúvida. Dessa vez eu peguei um número com 4 algarismos, maior, certo? 1246. Selecionamos o último algarismo, destacamos aqui, ó, quem é o 6. Primeiro eu calculo o dobro de 6, né? Quem é o dobro de 6? É 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, o dobro de 6 é 12. Aí tu vai tirar o 6 aqui e vai ver qual é o número que vai sobrar. No caso, 124. Então, tu vai pegar o 124 menos o dobro do último número, que é 12. 124 menos 12 é igual a 112. Beleza. Esse número aqui é que tu tem que ver se é divisível por 7. 112 é divisível por 7? É divisível por 7. Beleza? Vai dar quanto? 16. Se você multiplicar 7 vezes 16, vai dar 112. Ok? Logo, 1246 é divisível por 7. Essa regrinha da divisibilidade por 7 aqui, ela serve mais para números pequenos, né? Até 4 algarismos no máximo. Se for maior que isso, é melhor dividir mesmo. Após o divisível por 7, tem uma página com atividade, na verdade 2. Vocês vão responder elas. E aí eu vou passar logo para o divisível por 8. Vamos lá. O que o número tem que obedecer para ser divisível por 8? Acompanhe a leitura. O número natural é divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Exemplo, 1320 é divisível por 8, pois 320 é divisível por 8. Essa aqui facilita a nossa vida, mas nem tanto, né? Beleza? É só tu selecionar aqui, ó, separa aqui os 3 últimos algarismos do número e ver se ele é divisível por 8. Ah, professor, mas 320 é divisível por 8? É, mas como é que eu vou saber isso de cabeça? Por isso que eu disse que facilita, mas nem tanto. Beleza? Para quem é bom de cálculo mental, até que vai. Exemplo. Vou começar com um facinho aqui, ó, 2032. Se eu separar os 3 últimos algarismos, né, um número é divisível por 8 quando o número que forma os 3 últimos algarismos for divisível por 8. Beleza?
Então, separa aqui os 3 últimos algarismos desse número e vai formar o número 32. Beleza? Forma o quê? O número 32. 32 é divisível por 8? Sim, professor. Vai dar 4, porque 4 vezes 8 é 32. Então, 2032 é divisível por 8. Complicar mais um pouquinho. 18.120. Separa os últimos 3 algarismos. Forma o número 120. 120 é divisível por 8? Sim, é divisível por 8. Vai dar o quê? 15. Porque 8 vezes 15 é igual a 120. Ok? Então, 18.120 é divisível por 8. Esse último número é divisível por 8? 152.248. Separa os últimos 3 algarismos e vê qual número forma. Formou o quê? 248. 248 é divisível por 8? Sim, é divisível por 8. Vai dar o quê? 31. Porque 8 vezes 31 vai dar 248. Beleza? Então, 152.248 é divisível por 8. Seguindo, quando que um número é divisível por 9? O número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Exemplo, 180 é divisível por 9, pois 1 mais 8 mais 0 é igual a 9, ou seja, a soma de seus algarismos é divisível por 9. É a mesma regra que se aplica ao algarismo 3. Quando que um número é divisível por 3 e quando que um número é divisível por 9, é a mesma regra. Beleza? Só que o 9, a soma dos algarismos, vai ter que dar um número que seja divisível por 9. Exemplos. Separei aqui 3 exemplos para a gente ver se é divisível por 9. 243 é divisível por 9? Como é que eu faço para saber? Soma os algarismos. Soma 2 mais 4 mais 3, né? 2 mais 4 mais 3, que é igual a 2 mais 4, 6. 6 mais 3 é 9. Ou seja, a soma dos algarismos formou o número 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então, 243 é divisível por 9. Próximo, 765. Soma os algarismos. 7 mais 6 mais 5. 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Sim. 18 dividido por 9 vai dar 2. Beleza? Então, 765 também é divisível por 9. E 98.766. Esse mais complicado, mas é a mesma forma de resolver. Ó. Soma todos os algarismos. 9 mais 8, mais 7, mais 6, mais 6. E quanto é que dá a soma? 9 mais 8, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. 36. A soma deu 36. 36 é divisível por 9? Sim. Vai dar o quê? 4. Porque 4 vezes 9 é 36. Então, 98.766 também é divisível por 9. Vamos lá, dando continuidade. Quando que um número é divisível por 10? Essa é a mais fácil de todas. Eu arrisco sem medo. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplo, 120 é divisível por 10, pois termina em 0. Pessoal, qualquer número, independente da quantidade de algarismos que ele tiver, se terminar com 0, é divisível por 10. Beleza? Esse não precisa nem exemplo. Vamos para o próximo. Divisível por 12. Quando o número é divisível por 12? Um número natural é divisível por 12 quando é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Exemplo, 288 é divisível por 12, pois é divisível por 3. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos resulta num número que é divisível por 3, né? Então, 2 mais 8 é igual a 18. 18 é divisível por 3? Sim. Então, esse número é divisível por 3. Agora, vamos ver se é divisível por 4. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os últimos 2 algarismos formam um número que é divisível por 4, né? Então, os 2 últimos algarismos formam o quê? O número 88. 88 dividido para 4 é igual a 22. Logo, esse número é divisível por 3 e é divisível por 4 ao mesmo tempo. Então, ele é divisível por 12. Vamos lá. Vamos ver se esse exemplo aqui é divisível por 12. Para ser divisível por 12, tem que ser divisível por 3 e por 4
simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. Primeiro vamos ver se ele é divisível por 3, né? Para um número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que resultar num número que é divisível por 3. Então vamos somar todos esses algarismos para saber se ele é divisível por 3. Beleza? Faça aqui a soma de todos os algarismos. 2 mais 8, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 4, 21. Ok? Então, 21 é divisível por 3? Claro. 21 dividido para 3 vai dar 7. 3 vezes 7, 21. Beleza, esse número é divisível por 3. Né? Só que ele tem que ser divisível por 4 também. Qual é a regra que leva o número a ser divisível por 4? Os dois últimos algarismos, o número que forma os dois últimos algarismos, tem que ser divisível por 4. Qual é o número que forma os dois últimos algarismos aqui? 24. Beleza. 24 é divisível por 4? Com certeza, né? Vai dar o quê? Perdão, igual. É igual a 6. Porque 4 vezes 6 é igual a 24. Então, esse número aqui ele é divisível por 3 e é divisível por 4. Logo, ele será divisível por 12. Ok? Continuando, quando que um número é divisível por 15? Um número natural é divisível por 15 quando é divisível por 3 e 5 simultaneamente, ao mesmo tempo. Exemplo, 450 é divisível por 15, pois é divisível por 5, porque termina com 0, e é divisível por 3, né? A soma dos algarismos, ó. 4 mais 5 é 9, mais 0 continua 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, ele é divisível por 5 porque termina com 0. E é divisível por 3 porque a soma é 9 e é divisível por 3. Logo, ele é divisível por 15. Vamos lá, separei aqui dois exemplos para saber se esses números são divisíveis por 15. Só lembrando que para ser divisível por 15 tem que ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo. Primeiro vamos ver se 885 é divisível por 3. Como é que eu faço para saber? Eu vou somar os algarismos. 8 mais 5. Né? Que vai dar igual 8 mais 8, 16. 16 mais 5, 21. 21 é divisível por 3? Sim. Vai dar o quê? 7. Beleza? Então, 885 é divisível por 3. E vamos ver agora se é divisível por 5. Termina com 0 ou com 5, a regra é essa. Se termina com 0 ou com 5, é divisível por 5. Não precisa nem de cálculo, né? 885 termina com 5, logo é divisível por 5. Está na cara. É divisível por 3 e é divisível por 5. Então, esse número aqui é divisível por 15. Continuando. 2.490. Tem que ser divisível por 3 e 5 ao mesmo tempo para ser divisível por 15. Vamos ver se é divisível por 3. 2 mais 4, somos algarismos, né? Mais 9, mais 0. 2 mais 4, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 0 continua sendo 15. Certo? 15 é divisível por 3? Lógico. Vai dar o quê? 5. Porque 3 vezes 5 é 15, né? 15 dividido para 3 é 5. Então, eu já sei que ele é divisível por 3 e também sei que ele é divisível por 5. Por quê? Porque termina com 0. Se termina com 0 ou com 5, é divisível por 5. Se é divisível por 3 e 5, também é divisível por 15. E quando que um número é divisível por 25, a regra é a mesma. Perdão, é a mesma não. É fácil, simples também, tá? Um número natural é divisível por 25 quando termina em 00, em 25, em 50 ou 75. Beleza? Se os dois últimos algarismos for um desses 4 aqui, ó, ele é divisível por 25. É simples. Exemplo, 275 é divisível por 25, pois termina em 75. Beleza? Independente do número, do tamanho do número que for, se ele tiver 20 algarismos, mas terminar com 00, 25, 50 ou 75, você vai saber que ele é divisível por 25. Separei aqui esses 3 números, que muito fácil a gente vai identificar se é divisível por 25, né? 545.950. Você vai observar apenas os dois últimos algarismos. Que número forma ele? 50.
A gente viu lá no livro que se termina com 50 é divisível por 25. Beleza? Não precisa nem dividir. 2.498.725. Ó, terminou com 25. Os dois últimos números é 25. É divisível por 25. E esse 45.031.007.075 termina com 75. Os dois últimos algarismos também é divisível por 25. Certinho? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Um pouquinho extensa, né? Só que eu expliquei bem detalhadamente. Se vocês não entenderem, por favor, fiquem à vontade para vir no meu PV, tá? Perguntar. Estarei disponível para esclarecer as dúvidas de vocês. A atividade eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou postar lá no grupo também quando eu compartilhar o link. Certo? Só lembrando, pessoal, as atividades eu quero com cálculo, tá? Não vão só colocar a resposta na frente, que aí é mais difícil considerar, né? Quero saber que vocês estão tentando fazer e não peguem atrás do livro. Então, galera, tenham um bom dia, uma boa tarde, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!